Bom, a gente já cantou, então agora vamos contar a primeira história. A primeira história acontece com um homem chamado Abraão. Há muitos anos atrás, todo mundo adorava todas as coisas. Os homens eram maus, acreditavam que existia o Deus da pedra, o Deus da água, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do mar, e Abraão, o Deus do trovão. E aí um dia Abraão, ele chega e diz assim, não, gente, não existem vários deuses, só existe um Deus. E o nome dele, ele se revelou. Ele é o Criador de todo o universo. Então Deus olha para Abraão e diz, Abraão, Abraão, eu achei graça diante de você, eu farei de você uma grande nação. Uma nação gigante, que nem as estrelas do céu, nem os grãos de areia vocês vão poder contar de tanta gente que é. Não, você presta atenção, meu bem? Então, aí Deus revelou um segredo para Abraão. Adivinha o que foi? Quem sabe o segredo que Deus revelou para Abraão? O seu povo vai ser muito grande, mas ele vai ser escravo. Olha, Abraão nem tinha filho ainda, Deus já disse que o povo dele ia ser escravo, mas que depois ele ia o quê? Resgatar o seu povo com mão forte. Abraão nem tinha filho ainda, Deus já revelou isso. Olha que coisa maravilhosa. Antes de que tudo acontecesse, Deus já sabia de tudo. E aí o que aconteceu? Abraão teve filho, o nome dele era Isaac. Depois de Isaac teve Jacó. E depois de Jacó teve Esaú, Jacó, né? E aí o que acontece? Jacó teve quantos filhos? Jacó teve 12 filhos. Muito bom. Mas teve um filho dele que era sonhador. Você sabe qual é o nome dele? José. Ele tinha uma túnica parecendo com essa toalha aqui, né? Toda bonita, né? E ele era muito sonhador, né? E ele contava para todo mundo o seu sonho. E ele contou o que do sonho dele? Depois. Ele contou o que do sonho dele? O primeiro sonho, ele disse que estava pegando palha com seus irmãos. Aí as palhas dos irmãos, aí todas as palhas se levantaram e as palhas dos irmãos se curvaram diante da palha de José. O segundo sonho foi que ele viu 12 estrelas, o sol e a lua se curvava diante dele. E os irmãos ficaram com ciúme de José e jogaram José num povo que estava passando e vendeu José como escravo. Jogou em um poço, venderam. Isso. E depois? Foi. E ele foi para onde? Egito. Por incrível que pareça, de tantas coisas ruins que aconteceu com José, depois ele virou o quê? Imperador do Egito, não foi? Ele desvendou o sonho do faraó e virou imperador. Pode dizer o sonho? Pode. Governador. Eu vou contar o primeiro sonho, que o faraó teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi que ele sonhou que estava perto do rio Nilo. Aí ele viu 7 vacas boas e lindas saindo do rio Nilo. Aí depois chegaram mais 7 vacas feias e magras saindo do rio Nilo. Elas comeram as 7 vacas gordas e bonitas e ficaram mais magras do que antes. O segundo sonho foi assim. O faraó sonhou que 7 espigas de milho botaram em um campo e mais 7 espigas queimadas pelo sol do deserto comeram as 7 espigas boas. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas significavam 7 anos de boa comida, boa fartura. Até os pobres teriam comida para comer.
E as 7 espigas queimadas pelo sol do deserto e as 7 vacas magras significam 7 anos que todo o povo Ia passar terá fome. fome. Aí, pode falar. Então, e aí, quando José foi para o Egito, ele virou imperador, ficou governador. O que acontece? Não, aí o que acontece? Ele chamou o pai dele, os irmãos dele foi atrás dele, para poder aquela história toda, então todo mundo conhece, né? Né, Noah? Uhum. E aí o pai de José foi morar no Egito? Foi? E ele foi. Não. Ele foi com quantas pessoas para o Egito? 70 pessoas. Eu pensei que era 11. Não, 11 filhos. Olha, são 11 filhos de Jacó, mais Jacó, suas concubinas e seus netos e seus servos. Foram 70 pessoas ao todo que desceram para o Egito. E quando chegou lá no Egito, o faraó fez o quê? Ficou zangado com eles? O faraó fez o quê com ele, Noah? Deu uma terra chamada, como é o nome da terra que o pai de Jacó, o pai de José ficou na terra? Como é o nome da terra? O nome da terra. Ó. Não, o nome da terra é Gozém. Nossa, você se comporta, você tá saindo no vídeo, vovó tá vendo. Então, a terra é chamada Gozém, não é isso? Só que José morreu. Não foi, Noah? Foi. Foi, Samuel? Foi? Tá vendo? Samuel sabe. E aí o que aconteceu? Veio um faraó mau e malvador, ó, que não conhecia José, mas ficou sabendo de uma história. Uma história muito ruim. Quando o filho do faraó caiu na água e morreu, ele ficou com raiva. E aí disse assim, o povo de Israel está crescendo demais. Vamos matar todas as crianças, os filhos de Israel. Não foi isso? Deixa eu falar uma coisa pra gente. E aí, jogaram as crianças no Rio Nilo. Foi, mas também antes disso as parteiras matavam as crianças antes de nascer, né? Só que tinha umas parteiras gente boa que não deixou as crianças morrer. Eu sei qual é. Que o faraó do Egito pediu para 2 viúvas, A parteira. 2 parteiras para matarem seus filhos. Elas foram gentis e não mataram. Exatamente. Mas aí chegou o decreto e tinha que jogar a criança no rio. Só que um homem casou com uma filha de Levi. E o seu nome era Betseba. E aí ele teve um nenenzinho. E como era o nome desse neném? Noah. Samuel. Não. É Moisés. Moshe. Era Moshe, Noah. E aí Moshe morreu, não foi? Moshe. Jogou ele no rio e ele morreu? Morreu, foi. Hein, Ele não morreu? Não. E como foi que ele viveu? Jogou ele no rio e aconteceu o quê? Pegou. Não, peraí, deixa aí, peraí. Jogou ele no rio e aconteceu o quê? O que aconteceu com Moisés quando a mãe jogou ele? Quando a mãe de Moisés jogou ele no rio, o que foi que aconteceu? Quem foi que achou Moisés? A mulher. A filha de quem? A filha do Egito. Do faraó do Egito. E ela fez o que com Moisés? Ela pegou ele e fez o que com ele? Pegou ele e mostrou pro Egito. E cuidou dele como filho. E Moisés cresceu forte e bonito. Todo mundo sabe a história da cestinha, né, Lu? Que jogou ele, mas a gente vai adiantar. Então o que acontece? Ele cresceu e se tornou um homem muito bom. Pode falar, meu amor. Quando o rei do Egito mandou jogar os bebês na água, tinha que jogar os meninos na água. As meninas sobreviveram, mas os meninos morreram. Isso, exatamente. Então significa que a irmã de Moshe, como é o nome dela? A irmã de Moisés era Miriam e o irmão dele era Arão. Arão. Então Arão não morreu por quê? Porque ele já era grandinho. Antes do decreto. Antes do decreto, ele tinha nascido antes do decreto. Você vê, né, Lu?
Os decretos acontecem assim de repente. Mas deixa eu contar então outra história, então. Deixa eu adiantar a história. Então o que aconteceu? Moisés um dia passeando, viu um egípcio batendo num judeu, um hebreu. E aí ele foi defender e ele acabou sem querer matando o egípcio. E fugiu. Sem querer? Como sem querer? Sem querer ele empurrou o cara para ele não matar o outro e ele tropeçou e caiu, bateu a cabeça na pedra e morreu. Não foi porque ele quis, mas ele fugiu, não foi? E ele foi morar na terra de Midian. E lá encontrou um rapaz chamado Jetro. E gostou da filha dele que chamava Espera que eu me esqueci. Zípora. Zípora. E ele casou com ela. E um dia ele estava passeando, levando Ele teve 2 filhos. Um dia ele estava passeando e ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. A sarça. Aí o que foi que aconteceu? Deus. Ele fugiu, não foi? Não fugiu? Hein, Noah? Ele fugiu? Ele ficou com medo. Mas ele fugiu ou ele foi lá ver o que era? Ele foi lá ver o que era. Então, mesmo com medo, ele foi ver o que era, né? Aí eu ouvi uma voz que dizia: Moshe, Moshe, tire sua sandália, porque o lugar que você pisa é Kadosh, é santo. E aí, quando ele falou, o que é que Deus falou com ele? Eu vi o clamor do meu povo, o meu filho primogênito, que é o povo de Israel, é o filho primeiro de Deus. Sabia disso? O primeiro filho primogênito de Deus que Deus fala na Bíblia é o povo de Israel. E ele diz: eu vi a aflição do meu filho me clamando e eis que eu vou libertar. Não é? Então essa é a primeira promessa de Deus. É isso? E o primeiro copo para beber? O primeiro copo de vinho que vamos tomar é em consideração a primeira promessa de Deus. E qual foi a primeira promessa de Deus? Libertarei o meu povo com mão direita. Forte. Com mão direita. Com mão forte. Ô Noah, você tá ouvindo, meu amor? Olha, esse vídeo vai ficar gravado para o resto da vida no YouTube. Para quando você estiver grande, você vê, viu? Então se comporte, viu? Você tá no YouTube, você. Você tá em peça. Respeite que é um momento especial. Eu tô no YouTube. Você entendeu? Então o que acontece? Não. Então, a primeira promessa de Deus é: eu libertarei meu povo com mão forte. Então vamos agora fazer o Kiddush. Mamãe prepara os copos. Primeiro. Luane, você deixa sua mãe preparar. É sua mãe que vai preparar os copos, tá bom? Cadê a tampa? Ele me deu o quê? Pega o cálice vocês. Um só. Um pra cada aí. Um pra cada. pouquinho. Pega o seu Luane. Não é pra beber agora não. Ô Noah, primeiro fazer a abrahá. Pega, irmão, seu copo. Pega o copo de Samuel e o copo da mamãe. Calma, Luane. Bota aí em cima. Noah, Vamos lá, todo mundo repete comigo. Noah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Amém. Amém. Sou eu que tô segurando o copo certo. Eu vou deixar retinho. Hã? Vamos continuar? Vamos. Então a primeira promessa que Deus fez foi o quê? Libertarei meu povo com mão forte. Então Moisés voltou e conversou com O povo. e o povo aceitou? Ele não acreditou muito não, mas ele foi até o faraó, não foi? E quando chegou no faraó, o faraó deixou? Não. Por que o faraó não deixou? Pode tomar todo que eu vou botar. Porque Deus falou o quê? Eu vou endurecer, vou fortalecer o coração do faraó.
E o faraó vai ficar duro e não vai deixar você ir, não foi? Então, Já bebi todo. Moshe, Pode me dar mais um pouco? Ô mãe, relaxa bem. Mamãe. então, Deus fez 10 maravilhas na terra do Egito. Quem sabe qual foi a primeira? A primeira foi que ele Transformou a água em sangue. sangue. É verdade. E depois? E os peixes morreram. Não, a segunda foi A segunda foi As as rãs. E depois veio os animais selvagens. Depois os piolhos. Não foi, Noah? Depois, Noah. Quais foram as 7 pragas? As 10 Não, pragas. depois a mosca. E o faraó deixou ir embora? E o faraó ficou dizendo o quê? Ele disse, ó, Agora que vocês não querem sair, vocês querem... Eu vou tirar o quê? Vou tirar o tijolo e vocês vão ter que fazer a palha. E vocês vão ter que fazer o quê? a quantidade de tijolos. Igual sem a palha. Então agora a gente vai comer a matzá com com a argamassa que representa a marula, que representa o quê? A argamassa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, mozim melech haaretz, abençoado é o nome do Eterno que tira o pão da terra. Este nos deu a maçã. É sua mãe. Sua mãe vai colocar pra você. Segura aqui, ó. Ô, Noah. Tira isso da mão, Kiko. Bota isso em algum lugar. Isso aí tá atrapalhando você. Então, deixa eu experimentar. Epa, volte aqui vocês. Na verdade, a gente... Vira que doce, a gente tinha que fazer. Vou botar na folha. É na água. Pega a maçã aí. Pega a maçã, André. Então eu ouvi o choro do meu povo. Vira a maçã, Luane. Vira a maçã, Noah. Aqui desce, ó. Esse é o meu? Não vou ligar. Ah, mas explodiu. E aqui representa o quê? As lágrimas do povo. Mais um pouquinho. Ficou gostoso. Não. Um pouco mais. Não tá certo, filho. Não vai para filmar, não. Não tá certo, não. Pare com isso, Luane. Menino mal educado. Já menino foi colocar inquieto, direito. coisa feia. Poxa, a gente fica zangada. A gente não consegue fazer nada interessante com vocês porque vocês estão mal educados. Tá Assim, tenta fazer um vídeo pra fazer as coisas bonitinhas, fica se atrapalhando todo. por causa da educação, você sai a mesma coisa, você fica a mesma coisa. Poxa, até quando, gente? Sai do Egito. Tá, isso aí. É, você está sendo escravo das coisas feias. Escravo do mau comportamento. Eu só vou colocar aqui de volta que caiu. Só. Foi o que o faraó fez, Luane. Ele não deixou. Não deixou o povo... mandou ele trabalhar 2 vezes mais para poder fazer a mesma quantidade de tijolos. Vai arrumar aqui pra gente filmar, peraí. Eu não tô aguentando mais fazer educação de vocês. Tá fora de sério. Noah, ou você sai da mesa ou você fica comportado, filho.
Devolve o cálice pra sua mãe lá. Devolve, mãe, seu cálice pra sua mãe. Pô, que foi educação, meu Deus, uma paz. Espera ela acabar a presa pra você. Eu já parei. Eu vou pensar que eu tô dando vinho aí, de tanta alegria dele. Você vai sair da mesa. Sai da mesa, velho, porque não dá não, velho. Você é muito mal educado, velho. Você vai pro quarto desde agora, você quer? Vá, não, Então vá, se vá. componha. Se componha, olhe pro seu pai ali pra você aprender. Você não tá aprendendo nada. Se perguntar qualquer coisa, você não vai saber dizer. Por causa do seu comportamento. Você não tá ajudando em nada, você não tá participando de nada. Só de coisa feia. Você quer participar, filho? Eu quero ir pra cama dormir. O menino conseguiu estragar o vídeo. Me deixou nervoso, já perdi a noção. Ele conseguiu tirar do mundo. Ô, velho, por favor, vá lá pro seu quarto, vá. Vai deitar lá. Vai deitar lá sozinho. Que ninguém tá fazendo palhaçada, todo mundo quer aprender. Só você não aprende, velho. Não é um dia pra ficar triste nem zangado com você, não. Você quer ser uma criança rebelde, Noah? Você tem outro salmo ainda pra contar? Deixa eu ligar aqui. Tá horrível esse vídeo aqui. Essa é não cantou. Canta assim. Lembra dos meus alçados montes de onde virá. Aí ele ia cantar essa. O vem do Senhor que fez a terra. Ah, vamos cantar essa. Deixará vacilar. Uma barra de ouro. Não, porque você é assim, velho. Luane, Tá escondido o ouro em algum lugar aqui nessa sala aqui. Vamos cada um achar. Tá Quem na achar? sala. Tá na sala, só na sala. vocês só não vão procurar onde eu vou mandar Samuel procurar. O de vocês não pode ser o lugar que Samuel vai procurar. Samuel, pega a sandália pra mamãe, que é ele que vai procurar o deles.